Se a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Fazendo um retrospecto breve do que nós ministramos no domingo. Cremos que Deus tem algo bom para as nossas células, maravilhosamente, não é? A palavra do Senhor diz desde o início ali, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele pudesse ter governo sobre essa terra. E a Bíblia diz também que na virada do dia, Deus vinha para ter comunhão, relacionamento com esse homem. E ali ele tinha até que foi interceptado esse relacionamento por causa do erro, ou seja, do pecado. Perdeu-se toda a conexão com o homem, né, a divindade. Enfim, todo o trabalho que é feito, ele é feito, realizado em unidade. E unidade fala de confiabilidade. Então nós pastores, líderes, nós trabalhamos uns com os outros, né? Principalmente na Igreja Videira, em cima de confiabilidade, onde nós confiamos uns nos outros. E essa confiança, nós podemos dar o nome dela de aliança. Nós somos aliançados uns com os outros. Por exemplo, eu estou aqui há 10 anos aqui, não é? Na cidade de Catalão, o pastor Aloysio até hoje nunca veio aqui. Por que ele não veio aqui? Porque ele menospreza a cidade de Catalão e a igreja? Não. Ele não veio aqui unicamente porque tem um pastor aqui onde ele tem confiança. Então nós trabalhamos nessa base da confiança. E Deus conosco da mesma forma. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que o mundo vai de mal a pior? Porque na verdade o homem se apartou de Deus e conduz o mundo do jeito que ele quer, ou seja, dando permissão àquele que não deveria reinar sobre essa terra. E na verdade o inimigo tem reinado. Por isso, Deus ele restabelece a aliança, ele restabelece a aliança entre vários homens da palavra de Deus, não é? Com Noé, com Abraão, com Davi, com Moisés, e por final essa nova aliança que nós pertencemos, que é a aliança, não é, feita com Jesus. Aleluia! E nessas alianças feitas no Velho Testamento, nós podemos falar de 3 alianças ali, que é a aliança com Davi, com Abraão, não é, e com Noé, que não se refere unicamente, diretamente, eu acho não tem nada a ver com a lei, ao contrário da lei de Moisés, que tinha tudo a ver com um relacionamento ruim entre o homem e Deus. Na verdade, essa lei foi estabelecida para que o homem pudesse perceber que em si mesmo não daria conta de cumprir essa lei, não é? Mas na presunção, na prepotência do homem, não é? Assim como Deus estabelece as leis para eles, não é? Dando a eles, através do livre arbítrio, a condição de aceitar ou não aceitar, eles aceitaram e disseram, nós vamos cumprir todas as leis. Então essa presunção de achar que nós podemos cumprir as leis de Deus é o que reinava no passado, reina hoje no presente. E se nós não tomarmos posição, reinará também no futuro. A nossa posição é de entendermos a graça. A lei foi dada para que o homem pudesse perceber que ele era incapaz de cumprir os mandamentos, não é? Mas ele não percebeu e tentou vários milênios de anos, não é, ali cumprir a lei, até que chegou um dado momento, a nação já no fracasso, não é, numa total desolação, não é? E como promessa com os próprios profetas do passado, vem a nova aliança através de Jesus Cristo. Então, essa nova aliança ela é estabelecida de forma com que a justiça do homem, a tentativa do homem em cumprir a lei possa ser colocada de lado. Por quê? Porque inevitavelmente o homem seria condenado dentro da lei. Porque a lei condena, porque nós não damos conta de cumprir todos os mandamentos, ok? Não damos conta, por isso que há um final, não é, da lei. A lei que muitos julgam ser ruim não é. O apóstolo Paulo fala que a lei é boa. O problema é que nós não damos conta de cumprir essa lei. Por isso veio Jesus e cumpriu a lei. E a palavra do Senhor diz, em Mateus, se eu não estou enganado, capítulo 4 ou 10, não sei, diz que o final da lei é Cristo Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse é o Evangelho que, segundo Coríntios, não é? Capítulo 7, se eu não estou enganado, diz que os nossos corações
estão escritos os mandamentos do Senhor Jesus, que não está mais nas tábuas, mas está escrito nos nossos corações, ou seja, nós somos o evangelho pregado, não é? A graça de Deus, não é? Nessa dispensação tem que ser manifesta através de mim e de você, que somos a igreja, que somos na verdade o templo do Espírito Santo. Então essa nova aliança a qual nós vivemos nos traz uma nova perspectiva, uma perspectiva de vivermos uma vida de fato como Deus nos deu, uma vida hiper abençoada. A plenitude de Deus habita no nosso meio, entre eu e você, entre nós. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não temos mais que ficar firmados na aliança, na velha aliança, porque na verdade a velha aliança não é para nós, a velha aliança é para os judeus. Então é importante você perceber, não é? Para que você não viva uma vida derrotada, porque eis o motivo que muitos vivem uma vida derrotada, porque não percebe para quem o evangelho é escrito, para quem a palavra é escrita ali está para os judeus, está para os gentios e está para os filhos de Deus. Na verdade, o Velho Testamento hoje não é nem para os judeus, porque o final da lei foi Jesus Cristo. Para todo aquele que aceitar Jesus, não é? Possa receber uma nova vida, e essa nova vida é se tornar uma nova criatura, é se tornar filho de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Somos filhos por quê? Porque nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas João capítulo 1, verso 12 diz que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os hebreus, os judeus. Mas os seus não receberam, mas todos a quanto recebeu, Deus nos deu esse poder de nos tornar filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então assim, se o judeu hoje aceita o Senhor Jesus também, a lei está findada para ele, na vida experimental. O problema é que eles não aceitam Jesus. E como também eles não aceitam, o cristianismo hoje, em grande parte, eu não vou dizer a totalidade, mas uma grande parte, acredite, vive com o pé na lei. Vive na mistura, não é, do evangelho da graça com o ensino, não é, com as leis de Moisés, as leis mosaicas. Viveram e vive. Não é? E Paulo, na época ali, que ele difundindo o Evangelho da Graça, tanto no livro de Romanos, quanto principalmente no livro de Gálatas, onde ali ele confronta duramente os cristãos ali, que eles estavam misturando a lei com a graça. E o pior de tudo, que ele confronta o próprio apóstolo Pedro, não é? Que outrora, outro tempo, estava ensinando para ele os rudimentos da palavra de Deus, da graça de Deus, onde ele questiona, ele confronta Pedro, dizendo: olha, um tempo você estava vivendo na graça, você aprendeu da graça, agora você está aqui ensinando esse povo aqui, não é, a mistura, compactuando com a mistura da lei e da graça, dizendo que a graça é para salvação, que eles precisam também cumprir os rudimentos da lei para que possa ser salvo. Não, vamos parar com esse negócio agora. E eu estou dizendo isso, não é? Nesses dias aqui, para você, nós precisamos como igreja parar com esse negócio agora. Nós recebemos a graça de Deus, então o que tem que fluir de nós é a graça de Deus. O que tem que fluir para nós, no nosso convívio com as nossas famílias, é a graça de Deus. Nas nossas células, é a graça de Deus. No ambiente que nós trabalhamos, é a graça de Deus. No nosso trabalho, na nossa faculdade, enfim, o bom perfume do Senhor tem que exalar de nós na forma não da lei, mas da graça de Deus. Agora, por que muitas pessoas não praticam a graça de Deus? Porque eles não se sentem agraciados por Deus. Eles se julgam e se condenam, por isso que vivem uma vida medíocre no casamento, na criação dos filhos, vivem uma vida medíocre no seu trabalho secular e o que é pior, no ministério. Vários homens de Deus, mulheres de Deus estão fazendo a obra, estão à frente de igreja, à frente de células, à frente de discipulado, mas não prosperam. Por que não prosperam? Porque são legalistas. São pessoas, são na verdade cristãos judaizantes. É igual esse povo lá de Gálatas. Agora, o que se fazer? Abrir o seu coração para receber o novo tempo na sua vida, meu irmão. E esse novo tempo está sendo explicado tintim por tintim, não é? Sobre a nossa mente e sobre o nosso espírito, não é? Eis que estou à porta e bato.
Sabe, o Senhor está batendo a sua porta para poder derrubar todas essas estruturas antigas e estabelecer aquilo que é real, a graça de Deus. Você e eu não merecemos, mas nós somos amados e agraciados por Deus, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Esses são os parâmetros da nossa fé. Se ensinarmos outro evangelho que não seja o da graça, nós estamos o quê? Ensinando algo que seja anátema. É anátema isso é mentira. E quando nós ensinamos a mentira, o que o Senhor dirá para nós naquele grande dia? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a desigualdade. Ensina de uma forma errada. Sabe, precisamos ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a graça de Deus. E se vivemos essa graça, nós iremos manifestar. Agora é importante você perceber que tudo isso é pela fé. Sabe, o Evangelho, como Romanos capítulo 1, verso 17 diz, que o Evangelho ele se materializa na nossa vida, fazendo com que a justiça de Deus se manifeste na nossa vida, de fé em fé. Por isso que a palavra do Senhor completa o versículo dizendo que nós viveríamos pela fé. Viveríamos pela fé, e essa justiça de Deus se manifesta em todas as áreas da nossa vida, ou seja, na sua totalidade, na medida que você conhece o Evangelho. Eis a questão porque muitos vivem na justiça própria, porque não conhecem o Evangelho, conhecem os rudimentos da lei, mas não conhecem a graça do Senhor. E quem não conhece a graça do Senhor, ele vai exteriorizar o quê? A lei. Aonde as pessoas vão pecar, vão errar, você vai julgar e vai condenar, porque você se sente condenado. Sabe, precisamos parar com isso, porque a lei nos condenava. Deuteronômio capítulo 28, ele diz do capítulo 1, do verso 1 até o verso 14 ou 15, não é? Se nós guardássemos todos os ensinamentos, os 613 mandamentos contidos no Velho Testamento, nós seríamos abençoados. Que dia que seríamos abençoados? Porque que dia que nós cumpriríamos esses mandamentos? Aí, do verso 15 em diante, ele diz, né, o resultado daquele que não cumpre a lei. Maldito seria em todos os aspectos, em todos os âmbitos, ao plantar, ao colher, né? Quando casaria, o sujeito perderia a mulher para um outro. Se plantasse uma vinha, o outro beberia, né? Comeria a fruta, a uva, beberia o vinho. Se construísse uma casa, outro moraria. Quer dizer, que desgraça! É assim que o povo tem vivido, meus irmãos, desgraçadamente, desculpa a expressão, sem a graça de Deus. E nós precisamos viver o tempo da graça. Essa é a dispensação, nós experimentarmos da plenitude do Senhor. Aquele que experimentar da plenitude do Senhor, que são muitos, os poucos, um número grande de pessoas, mas será pouco em relação ao número de toda a humanidade. Esses poucos reinarão com o Senhor. Eu quero reinar com o Senhor, por isso eu vou me esforçar para sempre entrar nesse descanso. E eu quero desafiar você, se esforce para entrar no descanso. Deixe que a paz do Senhor invada o seu coração, e todas as tribulações que porventura você passar, você perceber que Deus irá tirar você graciosamente, em nome de Jesus. Meditem isso nas suas células e tenha uma célula muito abençoada. Amo os irmãos.